Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo, tá? Nós vimos então um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras na última aula, tá? Sobre como usar ele, quem que é a hipotenusa, quem que são os catetos, qual que era a fórmula. Fizemos alguns cálculos, passei alguns exercícios para vocês e a gente vai prosseguir com esse assunto, tá bom? O que a gente vai ver hoje são algumas aplicabilidades do Teorema de Pitágoras. A gente consegue usar o Teorema de Pitágoras em algumas situações para facilitar os cálculos, tá bom? Então, vou citar alguns casos que a gente usa o Teorema de Pitágoras, tá? Para resolver determinados probleminhas, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro caso é quando eu quero a diagonal de um quadrado, tá bom? Sempre que eu tiver um quadrado, tá? Fazer um esboço aqui de um quadrado para vocês, tá bom? E eu quiser saber quanto que vale a diagonal desse quadrado, lembrando que a diagonal é a união de um vértice até o outro sem ser consecutivo. Então, isso daqui que eu fiz um desenho aqui em preto seria a diagonal do meu quadrado, que eu chamo de D, tá bom? E o que está em vermelho é o que eu chamo de lado, tá? Do quadrado, e a gente geralmente dá nome de letra L. No quadrado, todos os lados são iguais, então todos eles valem L, tá bom? Sempre que eu quero descobrir a diagonal de um quadrado, eu uso uma aplicabilidade do Teorema de Pitágoras, que é uma formulinha direta, tá? Que fala o seguinte: a diagonal de um quadrado equivale ao lado dela, ao lado do quadrado, vezes a raiz de 2. Tá? Isso é fórmula. Isso daqui não muda, tá bom? Vou fazer um exemplo numérico para vocês verem, tá bom? Digamos que eu tenha um quadrado aqui, tá? E eu falo assim, ó, esse quadrado tem lado igual a 5, tá? E eu quero saber quanto que vale a diagonal dele, tá bom? Então, eu simplesmente vou pegar a formulinha, diagonal é igual ao lado do quadrado vezes a raiz de 2 e vou substituir, tá bom? Eu quero saber a diagonal, que é o D, tá? E eu tenho o valor do lado aqui, que no caso é o L. O L vale 5, então fica 5 vezes a raiz de 2, que é 5 raiz de 2. Simples assim, tá? Então, se o lado vale 5, a diagonal desse quadrado vale 5 raiz de 2, tá bom? Pode acontecer do oposto, tá? De eu dar o valor da diagonal do quadrado, tá? E querer saber quanto que equivale o lado dele, tá bom? Então, vamos dizer que eu tenho um quadrado aqui, tá? E agora eu vou fazer o oposto, tá? Tenho a diagonal dele aqui e vou falar assim, ó, a diagonal vale 7 raiz de 2 e eu quero saber quanto que vale o lado. Quando é dado a diagonal e eu quero saber o lado, a formulinha muda, tá bom? Aí agora vai ser assim, ó, o lado é igual, tá? A diagonal vezes raiz de 2 dividido por 2, tá bom? Quando então der o valor da diagonal e querer saber o lado, eu vou usar essa formulinha aqui. Então, vamos resolver, tá bom? Aqui, eu quero descobrir o lado, tá bom? Então, o L eu não tenho, tá? Vou descobrir ele, tá? E a diagonal foi dada. A diagonal é 7 raiz de 2. Então, no lugar do D, eu vou colocar 7 raiz de 2 e vezes a raiz de 2, que é da fórmula, dividido por 2. Então, o lado vai ser igual 7, né? Não tem como multiplicar número por raiz, tá bom? Só raiz por raiz. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 é raiz de 4, dividido por 2. A raiz de 4 é 2, então vai ficar 7 vezes 2, dividido por 2.
tá? 7 vezes 2 é 14. 14 dividido por 2 vai ser, então, 7. Resposta, 7, tá bom? Então, sempre que eu tiver um quadrado, tá? Der o valor do lado e querer a diagonal, eu uso essa formulinha. Diagonal é igual ao lado vezes raiz de 2. E substituo L pelo valor do lado. No caso, L aqui valia 5, tá bom? Então, no lugar do L, eu substituí o valor de 5, tá bom? Agora, se for o oposto, se ele der a diagonal e pedir o valor do lado, eu uso essa outra formulinha. Lado é igual a diagonal vezes a raiz de 2 dividido por 2, tá? E aí, então, eu substituo a diagonal. Como a diagonal valia 7 raiz de 2, eu substituí por 7 raiz de 2 vezes a raiz de 2 dividido por 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, tá? Raiz de 4 é 2, tá bom? 7 vezes 2, 14. 14 dividido por 2, 7, tá bom? Então, essas são as duas primeiras situações que eu tenho para diagonal de quadrado, tá bom? Avançando, a gente tem agora a altura de um triângulo equilátero, tá bom? Eu também consigo fazer uma aplicabilidade do teorema de Pitágoras para a altura de triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É aquele triângulo que tem os três lados iguais, tá bom? Ele precisa ter os três lados iguais, tá bom? Então, se eu tenho um triângulo equilátero, tá? Os lados dele vão valer L, tá? E os três são iguais, então os três valem L, tá bom? E eu consigo fazer uma aplicabilidade para achar a altura. A altura é a distância do ponto mais alto do triângulo até sua base, tá? E que a gente chama de H, tá bom? A altura, então, equivale a H. Sempre que eu quiser a altura de um triângulo equilátero, eu uso essa formulinha. H, que é a altura, tá, do triângulo equilátero, equivale ao lado vezes a raiz de 3 dividido por 2, tá bom? Eu vou usar essa formulinha aqui, tá bom? Vamos fazer um exemplo numérico. Então, digamos que eu tenha um triângulo equilátero aqui, tá bom? E eu falo assim, ó, o lado desse triângulo equilátero equivale a 7, tá? Todos os lados são iguais, tá bom? Todos vão valer 7, porque ele precisa ser equilátero. E aí eu quero saber o valor da altura, esse valor aqui de H. É só substituir na fórmula. Então, a altura é igual o lado vezes a raiz de 3 dividido por 2, tá bom? Então, a altura vai ser o lado vale 7 vezes a raiz de 3 dividido por 2. 7 vezes raiz de 3 é 7 raiz de 3 dividido por 2, tá bom? Resposta, 7 raiz de 3 dividido por 2, beleza? Assim como no quadrado, na diagonal do quadrado, pode acontecer o oposto. Pode ser que eu dê o valor do, da altura e queira saber o lado do meu triângulo equilátero, tá bom? Quando acontecer isso, a fórmula também muda, tá bom? Então vamos lá, ó. Digamos que agora eu tenha outro triângulo equilátero, tá bom? Então vou desenhar aqui, ó, um triângulo equilátero, tá? Só que agora, ao invés de eu querer saber o lado, a altura, desculpa, eu vou querer saber o lado. E aí vai ser dada a altura do triângulo equilátero. Então vamos dizer que a altura aqui seja 8 raiz de 3, tá bom? Aí a formulinha muda, tá? A formulinha para achar o lado vai ser L é igual a 2 vezes a raiz de 3 vezes a altura dividido por 3, tá bom? Quando eu quero, então, saber o lado, eu vou usar essa formulinha. Então, vamos aplicar, tá bom?
Eu vi que a altura vale 8 raiz de 3, que é o H. Então, no lugar do H, eu vou colocar 8 raiz de 3. Então, vai ficar lado que é L, 2 vezes a raiz de 3. O H é 8 raiz de 3, dividido por 3. Tá? Lembrando, eu sempre multiplico número por número. Então, 2 vezes 8, 16. Tá? E raiz por raiz. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 é raiz de 9, dividido por 3. Tá bom? Raiz de 9 é 3. Então, lá em cima fica 16 vezes 3 dividido por 3. Tá? 16 vezes 3, 48, dividido por 3. 48 dividido por 3 vai dar aqui 1, 18, 16. Tá bom? Então, do lado equivale a 16. Tá bom? Então, sempre que eu der o lado e pedir a altura, eu uso essa formulinha aqui, ó. Lado vezes raiz de 3 dividido por 2. Tá? E substituo o valor do lado. Sempre que eu der a altura e pedir o lado, eu uso essa formulinha aqui. 2 vezes raiz de 3 vezes a altura dividido por 3. Tá? E aí eu substituo a altura e acho o lado. Tá bom? Prosseguindo, mais uma aplicabilidade do teorema de Pitágoras é quando eu quero achar a área de um triângulo equilátero, tá bom? Então, se eu tenho um triângulo equilátero também, tá? E eu dou o valor do lado dele, desse triângulo equilátero, eu consigo, através de uma formulinha, achar a sua área, tá? Que é o valor aqui de dentro, a área ocupada por esse triângulo, tá bom? Lembrando que se o lado é L, todos os lados são L's, porque é um triângulo equilátero, os três lados são iguais, tá bom? E aí a gente tem a formulinha que é a área é igual lado elevado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4, tá bom? É essa formulinha aqui, tá? Vamos fazer uma aplicabilidade numérica aqui, tá? Se eu tenho um triângulo, tá? Ele é equilátero, e eu falo assim, ó, esse triângulo tem lado igual a 4, tá? Então, aqui também é 4, aqui também é 4. E eu quero saber determinar o valor da área ocupada, tá? Por esse triângulo, tá bom? O que eu vou fazer? Substituir na fórmula. A área é igual ao lado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4, tá bom? O lado vale 4, o L vale 4. Então, vai ficar a área é igual a 4 ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. 4 ao quadrado é 16, porque é 4 vezes 4, vezes a raiz de 3 dividido por 4. Então, 16 raiz de 3 é 16 raiz de 3, tá? Não dá para multiplicar, a gente só copia, dividido por 4. Lembrando que aqui eu posso fazer uma simplificação, porque tanto o 16 quanto o 4 dividem por 4, tá bom? Então vai ficar a área é igual 16 dividido por 4 vai ficar 4 raiz de 3 e 4 dividido por 4 é 1, tá bom? Então a área é 4 raiz de 3, tá bom? Então, quando eu quero descobrir a área de triângulo equilátero, tá bom? Eu uso essa formulinha aqui, onde o lado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4 é a área do triângulo equilátero. E aí eu substituo o L pelo valor do lado do triângulo e acho a minha resposta, certo? E aí a gente tem o último caso, que é a área de hexágono regular, tá bom? A área de um hexágono regular eu também consigo achar, assim como a área do triângulo equilátero, tá bom? Então, sempre que eu tiver um hexágono regular, tá? Vou tentar aqui, ó, desenhar um hexágono regular, mais ou menos aqui, aqui, aqui e aqui, tá?
Eu tenho um hexágono regular. O que é um hexágono regular? Onde todos os lados têm a mesma medida. Então, se eu falo que aqui vale L, aqui também vale L, aqui também vale L, aqui também vale L, L e L, tá bom? Eu consigo achar a área desse hexágono aplicando a seguinte fórmula: 3 vezes o lado elevado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 2, tá bom? Essa é a formulinha, tá bom? Então, se eu tenho o valor do lado desse hexágono, eu consigo achar a sua área, tá bom? Vamos para um exemplo numérico. Então, se eu tenho um hexágono aqui, ó, regular, e eu viro e falo assim, ó, que o lado desse hexágono regular, ele vale 5, por exemplo, tá? Se aqui vale 5, todos os outros valem 5, porque tem que ser um hexágono regular, tá bom? Então, eu vou lá na formulinha, que é a área é igual a 3 vezes o lado ao quadrado, vezes a raiz de 3 dividido por 2. E no lugar do L, eu vou substituir o 5. Então, vai ficar 3 vezes 5 ao quadrado, vezes a raiz de 3 dividido por 2. Tá? Então, vai ficar 3 vezes 5 ao quadrado é 25, tá? Por quê? Porque é 5 vezes 5, tá? Então, fica 3 vezes 25 vezes a raiz de 3 dividido por 2. 3 vezes 25 é 75, que é 75 raiz de 3 dividido por 2. E como é uma divisão por 2, eu posso simplificar, dividir o 75 por 2, tá? 75 dividido por 2 é 37,5 e fica ali a raiz de 3. Então, a resposta, 37,5 raiz de 3, tá bom? Então, é um conteúdo bem simples, bem fácil, porque a gente tem as formulinhas para nos auxiliar e é só substituir e fazer os cálculos, tá bom? Então, recapitulando, quando eu quero achar diagonal de quadrado, lado vezes a raiz de 2, tá? O lado de um quadrado, diagonal vezes a raiz de 2 dividido por 2, tá bom? Altura de triângulo equilátero, lado vezes raiz de 3 dividido por 2, tá bom? Se eu quero a altura, lado vezes raiz de 3 dividido por 2, tá bom? O lado, 2 vezes raiz de 3 vezes a altura dividido por 3, para triângulos equiláteros, tá bom? Agora, se eu quero a área, lado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4, tá bom? E, por último, área de hexágono regular, 3 vezes lado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 2. E aí é só substituir as letras pelos valores que forem dados, tá? Lembrando que a letra L representa o lado da figura, a letra H representa a altura e a letra A maiúscula representa a área, sempre assim.